questão que eu trago hoje para a gente pensar juntos. Bom, é uma pergunta um tanto comum, o que é o Espiritismo, mas com respostas muito variadas. Se alguém me perguntar qual é a melhor resposta para o que é o Espiritismo que eu já encontrei em todos os meus estudos da doutrina, eu diria com segurança, é a resposta dada por Allan Kardec. E eu acredito até que por uma questão de bom senso, Allan Kardec seria sim, na condição de codificador do Espiritismo, a pessoa mais abalizada para responder essa pergunta, embora outras pessoas também o sejam. Mas eu prefiro me referenciar com Allan Kardec. Lá no capítulo 1 do seu terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 desse capítulo, ele começa justamente fazendo a conceituação do Espiritismo. E ele diz assim: o Espiritismo é a ciência nova que vem demonstrar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, bem como as suas relações com o mundo corporal. De cara, a gente já destaca que para Allan Kardec o Espiritismo é a ciência nova, ou seja, para Allan Kardec o Espiritismo é ciência. Alguns poderiam perguntar, mas o Espiritismo não é uma religião? Outros diriam, é também uma religião? Aí outros poderiam argumentar, mas se é ciência, como pode ser religião? E se é religião, como pode ser ciência? Já que são dois tipos de conhecimentos diferentes, com bases conceituais diferentes. Porque enquanto a ciência é um conhecimento aberto, enquanto as verdades da ciência são verdades abertas, ou seja, suscetíveis de modificação, porque são verdades temporárias, então é um conhecimento dinâmico. Enquanto a ciência é exatamente isso, a religião, totalmente ao inverso disso, é um conhecimento fechado, estático. As verdades da religião são verdades imutáveis, são verdades absolutas, são verdades inquestionáveis. Então, nesse sentido, no sentido conceitual do que é ciência e do que é religião, ou o Espiritismo é ciência, ou o Espiritismo é religião. Eu prefiro ficar com o conceito de Allan Kardec. O Espiritismo é a ciência nova. Então, o Espiritismo é, conceitualmente, para o seu codificador, ciência. Mas alguém pode dizer também, mas lá no terceiro livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, então, confirma que o Espiritismo é também religião. E aí a gente pode, então, a partir dessa colocação, pensar o seguinte: olha, o que Kardec faz, na realidade, não é transformar o Espiritismo numa religião. O que Kardec faz é trazer Jesus de Nazaré para o Espiritismo. Só que, quando você fala de Jesus de Nazaré, você não fala de religião. Você fala de Jesus. Lembre-se que Jesus nunca criou religião nenhuma. O que se conhece hoje como cristianismo, por exemplo, Jesus nunca criou. O cristianismo foi um movimento que aconteceu após a morte de Jesus. As religiões oficiais, tradicionais que nós temos, nunca foram criadas por Jesus. Todas elas surgiram muito tempo depois de Jesus. Então, quando se fala em Jesus, não se fala necessariamente em religião, embora as religiões cristãs são fundamentadas, baseadas nos ensinamentos de Jesus. Mas Jesus
para o Espiritismo, e aí sim, quando Allan Kardec traz Jesus para o Espiritismo, publicando inclusive um livro sobre isso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não quer dizer que o Espiritismo é uma religião. Ele diz que o Espiritismo toma Jesus como referência de comportamento, de ética, de modelo, de guia para a construção de uma vida feliz através da prática do amor. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio mostrar, não no discurso, não no sermão, não na palavra, mas no exemplo, como se pode amar e como se deve amar. Esse foi o trabalho de Jesus. Jesus nunca escreveu uma linha sequer. Eu digo sempre, se Jesus quisesse, com a capacidade evolutiva daquele espírito tão grande, tão evoluído que é o governador espiritual do planeta Terra. Então, com a capacidade evolutiva intelectual de Jesus, se ele tivesse escrito um livro, teria sido talvez o maior livro que a humanidade já teve a oportunidade de receber. No entanto, Jesus tem o cuidado, e não foi por acaso, de não escrever uma linha sequer. Tudo que a gente sabe de Jesus hoje é o que disseram que ele disse. Dos 4 evangelistas aprovados oficialmente pela Igreja Católica, havia mais de 70. A Igreja aprovou apenas 4. Curiosamente, dos 4, apenas 2 conheceram Jesus, Mateus e João. Os outros 2, Marcos e Lucas, não foram contemporâneos de Jesus. E dos 2 que foram, Mateus e João, só Mateus escreveu na época, Mateus, o cobrador de impostos, um dos discípulos de Jesus, escreveu na época de Jesus. Dizem que João escreveu depois de idoso, depois de velho. Ora, na realidade, o Espiritismo, por ser uma ciência, e aí Kardec diz, é uma ciência nova, porque a ciência espírita está no rol das ciências humanas. Claro, porque o objeto de estudo das ciências humanas é o homem. O objeto de estudo da ciência espírita é o homem. Só que o homem que transcende a morte, que sobrevive à morte. O homem espiritual também. O homem que vai além da morte e que, além disso, pode se comunicar com os que aqui ficaram e que, além disso, pode voltar a viver uma nova vida por ocasião da reencarnação. Ou seja, o Espiritismo é um conhecimento aberto, dinâmico. Portanto, se atualiza a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, por ser uma ciência. Isso é o que encanta no Espiritismo. É que não é uma verdade absoluta, não é um dogma que não pode ser questionado. Muito pelo contrário. Quando você mergulha no pensamento espírita, no estudo do Espiritismo, você responde algumas perguntas e outras novas perguntas e questionamentos surgem. De modo que nós aprendemos constantemente quando somos espíritas estudiosos. E agora eu faço uma distinção entre espírita estudioso e não estudioso. Porque há uma legião imensa de espíritas que não estudam a doutrina espírita e que tratam o espiritismo como uma religião e que frequentam os templos espíritas como um templo religioso e que dão uma feição, uma conotação, um trato ao espiritismo como se o espiritismo fosse uma religião. Olha, no espiritismo kardeciano, e aí a gente precisa estabelecer essa distinção, porque eu vejo muito espiritismo por aí distanciado de Allan Kardec.
do seu codificador, o que é, naturalmente, um absurdo. Mas existe muito espiritismo por aí que se distanciou de Allan Kardec. Mas quando a gente se aproxima de Allan Kardec, não há como pensar em espiritismo sem estudar o espiritismo. Por isso, aqui no CEAL, nós temos grupos de estudo. Nós estamos com o ciclo básico do espiritismo, todo domingo às 4 da tarde, e vamos iniciar o curso de mediunidade. Inicialmente, apenas para trabalhadores do CEAL. Depois será aberto ao público. Será um estudo presencial também. Porque nós não podemos pensar em espiritismo só tomando passe, fazendo fluidoterapia, tomando água fluidificada. Para isso, durante o tratamento que nós oferecemos na casa, nós recomendamos assistir palestra, participar do grupo de estudo, assistir este Evangelho do CEAL aqui, ler as obras de Allan Kardec, estudar as obras de Allan Kardec, porque não dá para pensar espiritismo de maneira mística, de maneira esotérica, respeitando profundamente os místicos e os esotéricos. A diferença é que no espiritismo não há misticismo, porque o espiritismo é uma ciência. Na casa espírita, então, que se afina com Allan Kardec, não há dogma ritual, paramento, sacramento, sacerdócio formado. Ou seja, todas as características que existem numa religião não existem no espiritismo. Por isso, você pode dizer com toda certeza, e se lhe perguntarem, pode falar que foi Allan Kardec que disse: o espiritismo é a ciência nova que vem demonstrar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, bem como as suas relações com o mundo corporal. E eis que nós estamos aqui, mais uma vez, no Evangelho do CEAL. Eu sou o Júnior da Paz e tenho uma alegria imensa em poder compartilhar com você aqui alguns pensamentos espíritas sobre essa maravilha, esse presente, essa pérola, esse diamante que é o espiritismo na vida da gente. Permita-me, antes de encerrar com a prece e com o passe espiritual, permita-me agradecer pela ajuda que estamos recebendo com a arrecadação de alimentos não perecíveis para as cestas básicas que o CEAL doa todo mês. Eu digo que a campanha é permanente porque todo mês, todo primeiro sábado do mês, a gente distribui 50 cestas básicas com as famílias que são cadastradas pelo CEAL. É um compromisso que nós assumimos, do qual nós não podemos nos desconectar. É preciso, porque, como eu sempre digo, nós não podemos ser indiferentes à fome e à necessidade de ajudar essas famílias. Então, ao mesmo tempo em que eu agradeço a ajuda que vem chegando, eu peço a quem não pôde ainda, ou quem não sabia, a ajuda. Nós estamos precisando. Nós estamos vendo se aproximar o próximo dia de distribuição e ainda precisamos de muita coisa. Por isso eu agradeço o que você puder fazer para ajudar o CEAL na arrecadação de alimentos não perecíveis que nós estamos fazendo. E eu agradeço de coração por sua generosidade. Pode levar o alimento fisicamente lá no domingo à tarde no CEAL e a gente agradece muito. Caso não possa ir no CEAL, ajude à distância, mas faça a sua contribuição e se engaje nessa corrente do bem, porque vale muito a pena fazer o bem, vale muito a pena fazer o bem. Vamos encerrar o nosso Evangelho do CEAL agora, e nesse momento nós fazemos uma prece, recebemos o passe espiritual, e para quem colocou a água será fluidificada também. Se você quiser, ainda dá tempo, coloque uma garrafa de água ou um copo aí perto de você. E durante o passe, durante a prece, a água será fluidificada.
Você pode então, a partir de agora, me acompanhar em pensamento. Se quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos, porque facilita a sua concentração. E me acompanhe em pensamento. Deus, nosso Pai, que sois todo poder, toda bondade. No momento em que nós estamos encerrando o Evangelho do Céu da noite de hoje, nós te agradecemos por tudo. Pela oportunidade, Senhor, de sermos instrumentos da tua paz aqui no mundo, aqui na terra, onde ainda existe, lamentavelmente, a fome, existe a dificuldade material. E é por isso, Senhor, que em teu nome, em nome do amor, nós nos unimos neste propósito, neste ideal, nesta causa, a causa do bem, para fazermos um pouco. Gostaríamos de resolver o problema do mundo inteiro, mas não temos esse poder. Mas podemos fazer alguma coisa, Senhor. Por isso nós te agradecemos pela oportunidade, porque foi tu que nos ensinaste como ajudar as pessoas desinteressadamente, como fazer o bem ao próximo, sem olhar a quem. Porque nós já descobrimos, Senhor, contigo, que quando a gente faz o bem fica na gente. Isso é saúde para nossas almas, para nossos espíritos, para nossa mente, para o nosso corpo. Fazer o bem é, sem dúvida, Senhor, aprendemos contigo a melhor maneira de ser feliz. Por isso, muito obrigado. Obrigado por permitires que esta casa, o CEAL, Centro Espírita André Luiz, faça parte de nossas vidas. Como somos felizes, Senhor, ao estarmos nesta casa de amor, porque ela nos abriga, ela nos fortalece, ela aquece os nossos corações, ela ilumina as nossas mentes com informações, com conhecimentos saudáveis, que nos ajudam a caminhar melhor e a fazer o enfrentamento das circunstâncias da vida de maneira positiva, de maneira esperançosa, perseverante, entusiasmada e de maneira feliz. Muito obrigado, Senhor, pela presença desses espíritos que trabalham no céu, que neste momento nos auxiliam, aplicando-nos passes espirituais, a fim de que possamos melhorar na saúde da mente e na saúde do corpo. Obrigado pela fluidificação das águas, a fim de que elas possam nos ajudar nesta saúde. Muito obrigado por tudo, Jesus, e permite que em teu nome, na paz e no amor, possamos encerrar o Evangelho do Céu da noite de hoje. Muita paz para você e até a próxima.